Olá pessoal, bom dia. O vídeo de hoje é o segundo, prós e contra na compra e construção em terrenos plano, em aclive, em declive e estreitos. Vamos abordar, ou seja, vamos atentar para os detalhes, analisar e viabilizar preços, medidas ideais, privacidade, projetos arquitetônicos, abastecimento de água, escoamento de esgotos e água pluviais, alagamentos, terraplenagem, movimentações de terra, vista, paisagem, muro de arrimo, contenções, subsolos, mão de obra, consumo de materiais, movimentações de materiais, sol, ventilação, insolação, ventos, escadas, elevadores, rampas, ou seja, movimentações ou circulações, telhados, terraços, coberturas, umidade, infiltrações, mofo, insalubridade, acessibilidade, caminhos, entradas, comunicabilidade, internet, telefonia, TV e possibilidade de garagem, piscina, jardins. Este vídeo é principalmente se for sua primeira obra, que é sempre uma aventura inesquecível. No entanto, é sempre bom atentar para estes detalhes, até para que os arquitetos, engenheiros, calculistas e operários também traduzam seus desejos e ideais da melhor maneira possível e seu investimento tenha ótimo resultado. Vamos lá? Terreno plano, terreno em aclive, terreno em declive. Preço. O terreno plano geralmente é mais caro. O terreno em aclive um pouquinho mais barato e um declive mais barato ainda, justamente por causar dificuldades na construção. Então, há de se optar por isso. Medidas ideais. O terreno plano fica a critério da sua medida do seu projeto. Já o em aclive, pede-se que seja comprido. E o em declive, que a gente abuse da largura, que é para não fazer a obra. Privacidade. O terreno plano é comum, né? Vai depender do teu projeto. Já o em aclive perde um pouco a privacidade, porque o terreno que está em declive em cima dá uma visão maior em cima da tua casa. E o em declive tem uma privacidade espetacular. Projetos arquitetônicos. O terreno plano dá um bom projeto. O em aclive fica espetacular os projetos, fica muito bonito. E o em declive a casa fica um pouco escondida, porque ela desce, né? Tem que fazer subsolo. Abastecimento de água. O plano é natural, o em aclive um pouquinho mais difícil, e o em declive, geralmente a rua é subida, então fica um pouco mais difícil esse abastecimento. Há de se prestar atenção nisso. Escoamento, esgoto e água pluvial. No terreno plano tem que ter cuidado com alagamentos, né? E já no em aclive o escoamento é bom. E o em declive é complicado porque tem que ter saída pelos fundos, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Terraplenagem e movimentações de terra. No plano a movimentação é natural. O em aclive tem muita movimentação, porque tem que se fazer platôs, né? Para fazer garagem, para fazer o primeiro pavimento, depois dependendo da aclividade do terreno. Em declive, dependendo do projeto do arquiteto, não tem grandes movimentações de terra. Vistas e paisagem. O terreno natural, a vista é bonita. O terreno em aclive, as vistas são espetaculares, né? A paisagem fica muito bonita. E o em declive não tem tanta visão, porque você só tem visão para os fundos da casa, né? Então perde um pouco essa visão de paisagem. Muros de arrimo, contenções de subsolo, no terreno em declive fica bem mais caro. E o em aclive, regular. Já o plano, uma grande necessidade, dependendo do terreno, vai depender do projeto, do cálculo do engenheiro e dos arquitetos. Mão de obra. A mão de obra no terreno plano é bem mais fácil de fazer, né?
Já em aclive fica um pouquinho mais cara. E em declive a mão de obra fica bem mais cara, porque o terreno em declive, dependendo da localização, é complicado construir. Principalmente aqui no Rio de Janeiro, que os terrenos são pequenos, então você não tem espaço. Fica um pouco difícil essa construção. E tem que ter muito cuidado. Materiais, consumo de materiais. No terreno plano é comum, no terreno em aclive gasta-se um pouco mais por causa das fundações, escoramento, etc. E o em declive muito mais, que tem que fazer uma fundação muito bem calculada. É necessário um calculista, é necessário um engenheiro, é necessário um arquiteto, como em toda obra. Materiais de movimentações. No plano, a movimentação é natural. No em aclive, não é difícil, mas tem que estar subindo. Já em declive, a movimentação de material, por incrível que pareça, fica mais fácil, fica descendo, né? Pode-se fazer rampa, pode fazer... Então, o concreto, a massa, já desce direto, né? Então, facilita. O sol, a ventilação, dependendo da posição do terreno, o plano é espetacular. O em aclive, nem se fala, dá uma insolação espetacular. Já o em declive é complicado, tem que ver essa insolação e fazer a casa em centro de terreno, que é o melhor sistema. Escadas, elevadores e rampa, apesar de eu ter botado elevadores aqui, mas elevador não é caro para uma residência unifamiliar, uma residência comum, é sempre aconselhável, porque a gente vai envelhecendo, como eu que estou com 77 para 78 anos, é complicado, escadas e rampas, né? Então o elevador é sempre conveniente. Então é bom atentar para esse detalhe, né? Mas no terreno em declive é complicado um pouquinho. Umidade, infiltrações e mofo, isso é o calcanhar de Aquiles, isso é que é complicado. Isso no terreno em declive é complicadíssimo, tem que pensar muito nisso. Como também no terreno plano, se a casa ficar muito baixa, também dá. Então, quando fizer o alicerce, tem que fazer um isolamento perfeito, né? Antes de começar a alvenaria, para a umidade não vir de baixo para cima. Então é muito complicado essa questão de infiltrações e mofo. Telhados, o que fica mais bonito mesmo é no terreno em aclive, né? Que ele sobressai, pode-se fazer uma arquitetura muito bonita com o telhado, mas no plano também fica bonito. No em declive, a casa não sobressai mais o terreno para a parte de trás da casa, né? Então ele não sobressai muito. Não precisa pensar muito nessa questão de telhado no terreno em declive. Terraços. Terraços é mais para terreno planos, né? Porque o terreno em aclive fica bonito também, fica muito bom. Já o terreno em declive, o terraço tira a privacidade dos vizinhos, né? Então não é muito bom, né? Porque você fica lá do alto, ainda no terraço, pior ainda, né? Então tem que se pensar nisso. Acessibilidade. O terreno em declive, a acessibilidade é mais difícil, tem que subir morro. A rua geralmente é subida, né? E o em aclive, às vezes não. E o plano tem que ver se tem acessibilidade, né? O acesso, o caminho, né? Para ter chegada, a entrada do terreno, ver se não tem nenhuma dificuldade. Então tudo tem que ser pensado antes de comprar o terreno. Comunicabilidade. Sinais de internet, telefonia, televisão. Tem que ver se tem antenas e que esses sinais você não fica incomunicável nesse local, né? Então é para pesquisar também sinais de internet, telefonia, televisão, qual a operadora que funciona melhor naquela área, tudo isso tem que ser pensado. Para que quando você comprar o terreno ou for construir, você fazer uma construção que te agrade, né? E que tenha retorno também, a valorização do teu imóvel. Abastecimento de água, já falei, né? No terreno em plano é natural, em aclive regular. Em declive geralmente está lá no alto, então vai te pedir que faça uma cisterna, de repente tem
uma bomba autoaspirante, né, para puxar, e de repente também da cisterna uma outra bomba para jogar para a caixa d'água, para alimentar a casa. Instalações hidráulicas tem que ser muito bem bolada, como a instalação de água, né, mas muito bem bolada e bem que tenha manutenção, seja fácil. E no terreno em declive complica, porque não pode haver movimentações de terra muito para que essa instalação seja fácil de manutenção depois, né? Então tem que ser muito bem pensado onde vai passar essa tubulação. Evitar passar por dentro de casa. Garagem no terreno em aclive é o melhor de tudo, porque você faz um platô e bota a garagem. No terreno plano, procura uma posição. E no terreno em declive, tem que fazer um platô para que a garagem não tenha que estar descendo, né? E a descida para a garagem é muito inconveniente. Instalações elétricas, em todos tem que ser muito bem pensado, mas no plano fica sempre mais barata. E no declive fica mais cara. Piscina, no terreno plano, pode escolher a melhor posição. No em aclive, geralmente, fica na parte de trás. E ela fica bem visível, né? Dá uma visão boa de sol e tudo. Já o em declive tem que ser nos fundos ou então no terraço. Então tem que ser pensado. O terreno em declive é complicado, tem que ser analisado. Aqui eu fiz um formulário de mão de obra, onde você pode botar quantidades, operário, a função, o nome, a diária, a data e o total. Isso ajuda bastante na hora de fazer a construção, fazer o controle, né? E você vai fazendo. Vou te mostrar mais a vocês mais alguns formulários aqui agora, mas ajuda muito. Materiais também você pode fazer, a quantidade, descrição, unitário, total, fornecedor e as datas que compra esse material. Isso ajuda bastante fazer um formuláriozinho desse. Pode inclusive fazer um caderno, né? Ou então fazer no computador também, como queira, mas tem que ter um caderno na obra, né? Aqui eu fiz um gráfico, né? Que isso ajuda muito. O início da obra, o final da obra, você saber cada etapa, o tipo de etapa, A, B, C e D. Aí a primeira data de início, a última data de início e a duração dessa etapa. Então esse gráfico ajuda bastante. É muito utilizado em engenharia por arquitetos e engenheiros em linha de produção. Aqui eu fiz um cronograma de custo da obra, né? Eu botei 8 meses. Então, serviços iniciais no primeiro mês, fundação no segundo mês, alvenaria no terceiro, a hidráulica e esgoto no quinto e sexto mês. Quer dizer, não embaixo você bota o custo de cada mês, 2 mil no primeiro mês, 5 mil no segundo, total lá no final 7 mil. Quer dizer, tudo aqui é só para vocês entenderem como é. Então você bota a função que quiser. Esse cronograma de obra ajuda muito. E depois fica guardado, é uma lembrança, né? Isso é muito bom. Quem vai fazer a primeira obra, é muito bonito fazer a obra sempre bem organizada. Nunca se esqueça de ter um engenheiro e um arquiteto para valorizar o teu patrimônio, valorizar a tua... Aqui um detalhe da churrasqueira que eu fiz. Essa churrasqueira eu fiz há uns 6 anos atrás. Aí eu desenhei essa churrasqueirazinha, ficou bonitinha. Então eu resolvi botar ela aqui, de repente pode ajudar alguém a bolar uma churrasqueira e fazer. Tem outros tipos, bem mais perfeitos, melhores até. Mas eu fiz essa, não ficou caro, não me recordo quanto. E ficou boazinha, ficou boa, ficou legal. Botei porque sempre pode ajudar alguém. Então é válido, né? Aqui que de repente você esquece que precisa de um escritório, de um consultório, de uma academia, de um depósito, de uma oficina caseira, de uma casa de empregados, de um caseiro, do hóspede, lagos, pomares, campo de futebol. Então, estou fazendo um lembrete aqui, porque de repente lembra-se disso e bola-se a casa, já prevendo essas benfeitorias, né? Ou faz antes também, como queira, né? Apenas como lembrete, isso ajuda muito. Aqui, ó, eu estava falando em campo de futebol, aqui, ó, que campo bonito esse de várzea, não fica caro. Ainda tem uma pista de corrida lateral ali, tá vendo?
Aqui é uma obra antiga que eu fiz, marquei um terreno em aclive, né? Vocês estão vendo a tabeira lá, o gabarito no canto lá. Foi com muita dificuldade, pouco dinheiro, mão de obra também escassa, 2 homens só trabalhando. Então é isso aí, ó. Bom, gente, é isso. Muito obrigado. Deus ilumina a todos. Se você gostou, inscreva-se. Basta apertar na bolinha verde com a minha foto. Muito obrigado. Doca Figueira. Deus ilumine a todos. Muito obrigado.